Tudo bem, pessoal? Nosso boa noite a você que nos assiste, você que nos acompanha. Sejam todos muito bem-vindos. É com grande prazer que a gente chega novamente aqui pela nossa TV da Fronteira para mais um Diz Aí Podcast. Hoje é a 14ª edição. É isso, né? 14ª edição. Estou com a nossa equipe aqui atenta aqui, já me fizeram positivo. Quero só verificar como é que tá o som, tá tudo certinho, tá funcionando bem, tá certo, muito bem. A iluminação, nós ainda estamos se adaptando aqui, né? A iluminação é sempre uma parte muito delicada numa transmissão e nós vamos nas próximas edições estar fazendo alguns testes. Deixa eu baixar mais o volume aqui no celular para não nos atrapalhar. E a gente tem buscado, né, trazer aqui nesse bate-papo pessoas da comunidade, pessoas que influenciam, enfim, tanto local quanto regional, também trouxemos algumas de fora e a gente já tem uma agenda já feita de várias semanas aí, né? Inclusive, cada pouco tem surgido mais. Eu quero convidar você que estiver entrando agora, você que estiver nos assistindo, para compartilhar a nossa transmissão, mandar ali no link no grupo da família, né? Peço que você mande o link para os seus amigos, para o link no grupo do fim de semana, né? Do Clube do Bolinha, que nem diz, né? A gente vai estar aqui daí sempre mencionando e mandando abraço. Eu estou de olho aqui no celular, também nos comentários. A gente já tem aqui algumas pessoas que curtiram a nossa transmissão, né? E então eu só não consigo enxergar nesse aparelho. Eu não sei se tem como eu ver quem curte e compartilha a live. Quem curte. Consigo ver quem está curtindo e assistindo. Porque para mim é muito importante que você que nos assiste, a gente possa interagir, a gente possa estar, é, enfim, sabendo que você está assistindo, né? A gente tem um pessoal que está sempre aqui assistindo conosco, então, e a gente manda um abraço a todos vocês. Eu vou deixar para mandar os nossos, citar quando o pessoal estiver chegando mais, enfim, né? Então, por isso que você que está agora, que está online, peço até que mande para mais pessoas para que a gente possa trazer mais gente e assim fazer uma excelente uma transmissão. Eu quero só falar do oferecimento aqui do nosso programa, antes de nós apresentarmos o nosso convidado aqui. Este nosso podcast é um oferecimento da GCK. GCK é um escritório de recuperação fiscal e tributária, é um escritório de soluções tributárias aí do Dr. Paulo Gnoato e do Dr. Cláudio Alain do Carmo. E eles têm feito um trabalho muito legal junto às empresas aí de recuperação fiscal e é um trabalho de análise, né, do enquadramento da empresa, bem como também se a empresa tem pagado alguma coisa indevida ou a mais, eles conseguem fazer essa recuperação desse dinheiro para a empresa poder colocar no seu giro. Temos também outro patrocinador, a Sport Fitness. Sport Fitness é a academia da Mara, toda a sua equipe lá, um pessoal muito dedicado, focado não apenas em te proporcionar um condicionamento físico melhor, mas também de saúde. Converse lá com a Mara, com o pessoal lá, que eles vão fazer um excelente trabalho para vocês. O restaurante Referência também, do Roberto, toda a sua equipe lá. O pessoal já está atendendo, eles têm a teleentrega também, você pode pedir por telefone. E eles têm lá os motoboy lá, o pessoal que está entregando. E com certeza levarão uma comida muito gostosa. Você também tem pizza lá, o pessoal tem um cardápio bem variado. Os móveis Meneghel, Sérgio Meneghel e toda a sua equipe lá, o Evandro, o Flávio, enfim. Móveis de alto padrão de qualidade, móveis planejados, com condições de pagamento muito facilitadas. A gente é cliente deles lá e sabe que eles têm esse atendimento muito especial. A Metalúrgica MAP, do Pino Reinieri. O Pino, o nome dele é o Valdir Reinieri, todo mundo conhece por Pino, então. São vidraçaria, metalúrgica, grátis. Estamos aí passando um período aí que os delinquentes estão meio nervosos aí, né, no comércio, então você entrando em contato lá com o Pino, você garante a segurança da sua casa, enfim, né? Não deixe sua casa, se não tiver grade, converse lá com o Pino, daqui a pouco é uma opção inteligente aí para você. E temos também, por fim, um oferecimento aqui no nosso programa também do Posto Avenida. Combustível de qualidade,
né? O Posto Avenida é um atendimento sempre especial lá com toda a sua equipe. Um abraço lá para a Cláudia, para toda a equipe lá do Posto Avenida. Muito bem, o pessoal já está chegando, já temos aqui um número bom de pessoas. Quero agradecer de coração a presença de todos vocês. Quero inicialmente mandar um abraço aqui para minha esposa Tatiane, que está acompanhando, né? Assistindo nós aqui conosco. Um abraço. A minha sogra mais querida, que nem diz o outro, né? Dona Ivone Sorioli. Dona Ivone, obrigado pela audiência. Para mim é sempre uma alegria muito grande ter você aqui. Ela que não era muito de assistir os programas, agora ela não perde um aqui conosco. Estou muito feliz com isso. Roseli Pires da Silva, boa noite, Roseli. Obrigado pela audiência. Seja muito bem-vinda. E a Silvani Libero Maran, a Silvani, que é a esposa do nosso convidado. Já vou apresentar ele aqui. Quem conhece a Silvani, ele já sabe de quem eu estou falando. Um abraço ali para a Silvani e para toda a equipe também. Quero aproveitar o embalo aqui e mandar um abraço para toda a equipe lá do Sicredi Fronteiras. O gerente lá, o Diógenes Algaier, bem como também a equipe inteira lá que sempre nos atende de forma muito prestativa. Com certeza é uma equipe extraordinária, né? Você que não conhece, você que não é associado aos Sicredi Fronteiras, convido a, a ir lá visitá-los. Também quero mandar um abraço aqui para o José Borsato, meu irmão, meu amigo José Borsato, ele que é o gerente geral da Prefeitura Municipal de Barracão, um cara extraordinário também, já veio aqui no nosso podcast, já falou um pouquinho da sua fé, ele que é um homem muito religioso, né? E com certeza é uma pessoa que sempre engrandece, a gente ter alguns minutos de prosa com ele sempre engrandece. Bom, vamos lá então, vou apresentar o nosso convidado. Está aqui, peço que abra a câmera então, o Wilson Maran, né? O Wilson Maran, ele que é empresário, uma liderança participativo na comunidade, a gente vê ele frequentemente na igreja e também, enfim, aí no comércio, né? Em todos os lugares. Wilson, boa noite, seja muito bem-vindo, um prazer enorme te receber aqui. Muito boa noite, Luiz. O prazer é todo meu. Muito boa noite também às pessoas que estão nos assistindo. Perfeito. Vocês sabem que o Wilson, eu não conhecia muito bem ele, a gente se conheceu melhor porque nossos filhos, o filho dele e a minha filha estudam juntos e passaram a ter aquela convivência, né, de estudo, um na casa do outro, e a gente começou a conhecer o Wilson e eu vi que o Wilson tem muitas histórias. E eu trouxe o Wilson aqui pro podcast porque eu sei que ele vai trazer umas histórias muito interessantes que você não vai perder. Tenho certeza que você vai achar muito legal, até inclusive os nossos cortes que a gente faz, Wilson, durante a semana, acho que vai render bastante aí, né? O Wilson está tentando se Tomara. adaptar com a cadeira ainda, que a nossa cadeira tá ainda Muito bom, tá bom. tá tranquilo. Tranquilo. Nós temos umas cadeiras aqui, o Wilson estava tentando se adequar ainda com elas, né? Eu já me acostumei, mas para quem chega não é muito, elas elas não sei, não são muito seguras, né, Wilson? Não, são. Mas se você cair ao vivo, vou pedir para cortar depois aqui. Tá ok. Tá ok. Na hora não vai ter como, né? Quem estiver assistindo vai ver. Perfeito, pessoal. O pessoal está chegando. Reforço mais uma vez o convite para que compartilhe, mande o link para mais pessoas. Para nós aqui é fundamental que quanto mais gente assistir, melhor, né? Então é muito legal isto. Me diga uma coisa, Wilson, você que é aqui da Trifronteira, estamos tendo uns dias aí meio forte aí de chuva e coisa nada, né? Mas nós aqui ainda tivemos um pouco de estrago, mas muito longe do que aconteceu lá no Rio Grande, né? É verdade. Aqui nós geralmente somos, digamos assim, abençoados, que nunca dá temporais tão fortes, nem chuva tão Aham, exagerada. sim, Acontece em outras regiões que a gente acompanha, mas aqui sempre chega um pouco mais calmo. perfeito. Vocês sabem que o nosso bate-papo ele é um bate-papo como se fosse uma conversa espontânea, uma conversa de bar. A gente costuma dizer isso. Para você que nos assiste, nós não temos muita frescura. Ó, por exemplo, eu já estou com a garrafa de água na mão, né? Já me vi que não estou muito bem com essa camisa aqui. A outra também não estava bem. Eu acho que o problema é comigo, né? Com as camisas, né? Então, acho que eu tenho que maneirar um pouquinho mais na minha janta, eu acho. Deve ser isso. Mas, pessoal, o Wilson Maran, ele é um empresário aqui da nossa fronteira que ele foi pioneiro em algumas coisas. Ele puxou à frente em muitos projetos. E outro dia, inclusive, nós estávamos na missa e ele começou a me contar uns causos da infância dele.
O Wilson é cria da terra, né, Wilson? Sim, sim. Sou nascido aqui em Barracão, né? Uhum. Hoje é o município de Bom Jesus, na linha Bom Retiro. É. Sou nascido na linha Bom Retiro. Você, então, é nascido no interior, No então. interior, no interior. É, trabalhou na roça ou saiu cedo do... Na verdade, assim, eu nasci lá nos anos 1962. Meu pai foi um fundador de uma comunidade lá chamada Linha Bom Retiro. E desde pequeno eu me criei vendo a minha mãe dando aula, que Uhum. na escola da comunidade lá começou dentro da casa da minha mãe. A minha mãe hoje é professora aposentada, mas eu, quando eu tinha uns 6, 7 anos de idade, eh, não tinha sala de aula, começaram na sala da casa do meu pai, da minha mãe, era a sala de aula. Uhum. E daí a minha mãe começou a dar aula, aprendeu a dar aula com uma tia, por parte do meu pai, né, uma irmã do meu pai, que foi lá para ensinar ela a dar aula. Aí então eu me criei vendo a minha mãe dando aula, daí passou um ano, por aí dois, aí a prefeitura de Barracão na época, não lembro quem que era o prefeito, mas eles construíram uma escolinha, daí meu pai tinha serraria, daí ele serrou a madeira, fizeram uma escolinha perto da casa do meu pai. E também eu me criei assim, vendo o meu pai, como ele foi um dos pioneiros de Barracão, ele Quem que era o seu pai? era chamado Carlito Maran. Uhum. Ele foi um dos desbravadores aí lá da nossa região. Uhum. Quando ele tinha 18 anos, ele desceu rio abaixo junto com um bugre chamado Olímpio. Primeiro desceu esse bugre, que foi lá procurar onde é que tinha cascatas, desceu rio abaixo, que era tudo mato, né? Andou um dia, depois esse bugre voltou, daí meu pai desceu junto. Aí tipo uma aventura escoteira. Ele desceu com esse bugre, caminharam um dia inteiro até achar um local que tivesse quedas d'água e pinheiros, Uhum. que na época tinha necessidade de você ter os pinheiros para você fazer as cercas, o objetivo era chegar lá e montar uma pequena indústria e criar porcos, desbravar. Daí eles fizeram, aí desceram, fizeram, posaram uma noite no roda de um fogo, depois daí eles fizeram uma casinha no outro dia, derrubaram uma madeira, um pinheirinho e fizeram uma casinha para se esconder dos bichos, né? E assim que começou a vida do meu pai, lá eu nasci nessa comunidade. Mas ele veio com 18 anos ali. Ele desceu com 18. É? Que, na verdade, o meu avô era, segundo eles contam para nós, ele foi o primeiro delegado de polícia de Barracão, Sim. chamado Egílio Maran. Que, na verdade, o Egílio Maran, ele era filho do tal de Bortolo Maran, que é o mesmo, que é o pai do Jacob Maran, Sim. que é da família do Dr. Carlos, ali desse pessoal aí dos Maran e de Dionísio. Na verdade, o nosso vínculo é esse, né? Que o meu bisavô é também o Bortolo Maran. E daí eles se criaram aqui, eles tinham a chácara aqui, meu pai sempre conta que aqui eles tinham uma chácara aqui em cima, e eles mudaram daqui, foram lá para a esquina Firmino, para outros locais, porque não tinha lenha, mas aqui tinha que sair buscar lenha longe para poder sobreviver. Daí voltando, aí eu acabei me criando, vendo meu pai fazendo um canal lá para montar uma pequena indústria, montar uma turbina, um pequeno moinho, uma pequena serraria, e eu me criei lá no meio, vendo isso aí até uma certa idade, e depois eu fui morar em Santo Antônio. Quando eu tinha uns 12 anos de idade, eu fui morar em Santo Antônio com um tio meu lá, que esse tio fabricava rádio. Aham. Ele fabricou rádio há muito tempo, o rádio era a marca Marantha, até que eu coloquei na minha foto ali. Sim. Eu até ajudei a confeccionar alguns desses rádios lá. Naquela época, que eu tinha uns 12, 13 anos, isso foi lá por os anos 80 e poucos, né? Uhum. Menos ainda, 70 e poucos. E aí ele produziu mais um tempo, até inclusive até tem uns empresários aqui da cidade que trabalharam com esse meu tio, que era um amigo. Um deles, por exemplo, foi um rapaz que montou aqui, que assim a gente teve assim uma grande admiração por ele, que era o Joceles da Silva, que tinha Ah, a Jocil. sim. O Joceles começou a trabalhar com meu tio. Sim. Daí eles eram assim as pessoas assim que conheciam muito da parte da eletrônica, eles montavam, desmontavam, montavam várias coisas. Uhum. Tanto que eles cuidavam de todas as repetidoras de televisão que tinha daqui Barracão, Santo Antônio, era eles que davam manutenção. Sim. Eu trabalhei com o Joceles também na Satsu na Era época. Satsu. Exatamente. Eles começaram, inclusive, acho que aqui Foi aí na frente. aqui nessa rua aqui da, Gabinete e o Joceles.
Eu notei aqui que a nossa câmera do Wilson está bastante estourada. Nós fizemos uns testes antes, mas notei que ela está bastante estourada. De repente, depois nós vamos só tentar desligar uma das luzes aqui, para ver se a gente deixa mais escurinho um pouquinho. Você falou desse início ali da vinda do teu pai, enfim, né? Há muitos anos. O teu pai já é falecido, Já é falecido. né? Faleceu já tem E, e eu 30 notei anos. assim que além de ele ter essa característica de ser uma pessoa pioneira, desbravadora, assim, uma pessoa que, imagine, com 18 anos o cara sair de casa e ir para uma terra desconhecida, para daqui um pouco desbravar e montar uma indústria que cria porcos, a pessoa ela já tem um espírito empreendedor, né? Já tem, um empreendedor aventureiro, porque eles iam e Sim. faziam. Na época era a maneira que eles tinham. Aham. Como existiam muitas terras aqui, que chamavam terras devolutas, aí o pessoal foi se colocando. As melhores terras, tipo na Pranchita, outras regiões, outras pessoas já tinham chegado, mas ele tinha o sonho de montar essa Sim. pequena indústria, tem até hoje montada. Uhum. Ah, é? Sim, já tem ela montada. Tem a terra ainda lá, né? A gente tem lá uma terra, que é a terra do meu pai lá, da família, na verdade, né? Desliga esta. A gente tem uma área de terra que tem reservas legal, tem RPPN, Uhum. é uma terra assim, um exemplo. Nós já ganhamos até premiação do Estado em Capaz. preservação do ambiente, do meio Hum. ambiente. Então é uma área assim bem preservada, com Aham. animais, tudo. A gente tem uma dedicação muito grande para preservar isso. Perfeito. Que como meu pai montou a serraria era uma serraria muito pequena, não era uma serraria assim que serrava bastante, serrava uma dúzia de madeira por dia. É, E daí não serrava muito, serrava pouco, era mais para atender a vizinhança, na verdade. Ele entendi. formou a A comunidade, demanda também não era muito grande, né? Nessa época, acredito eu que também os vizinhos eram longe uns dos outros, né? mas nas épocas ali de 1960, por aí quando ele montou, estavam colonizando a nossa região. Uhum. Vinha muita gente do Rio Grande do Sul, vinha muita gente dessa região aqui do Rio Grande, aqui do norte do Rio Grande, vieram para cá e foram se mudando para cá, que foi a povoação de Barracão começou assim, né? Ele chegou a viver aquela época da reforma da revolta dos poceiros? Eu acho que sim. Foi nos É, em tem. 59, né? Ele 58? chegou a viver, sim. Chegou a viver. Não sei qual é a relação que ele teve com isso, que teve vários. É, Aqui a gente está falando um pouco dessas coisas mais trocado. antigas, para depois nós falar das atuais. Mas teve bastante problemas, era alta criminalidade na época, era uma situação um pouco mais complicada do que agora. Uhum. Perfeito, nós estamos tendo esse bate-papo muito legal aqui com o Wilson Maran, que é empresário aqui da nossa Trifronteira. Tem muita história para contar, inclusive outro dia nós estávamos na missa, ele quase não me deixou rezar. Se o padre Paulo estiver me assistindo, eu quero pedir desculpa agora pro padre, porque não, se ele me perguntar o que ele falou no sermão lá, eu não vou saber dizer, porque o Wilson estava do meu lado, contando uns causos aqui do início do município aqui, principalmente no início do turismo, né? O Wilson se envolveu bastante com essa parte, né? O Wilson ali junto com o Eugênio Lazarotto na época e a Eliane, como é que é o Eliane nome? Belo. A Eliane Belo, né? O pessoal ali que se envolveu. Mas antes disso, dentro desse contexto das tuas origens, você então, como estudante, você estudou em Santo Antônio? Não, eu estudei em Santo Antônio 2 anos, né? Que na Ah, verdade assim, eu com 12 anos eu fui lá, fiquei 3 anos. O primeiro ano fui lá não passei, que eu vim de uma reprovei, vim de uma escola de interior, tal. E daí tive um período de adaptação, que eu saí do interior fui para a cidade, se bem que fui muito bem recebido, morava lá com meu tio Otávio, lá tinha, era uma família, o pessoal da família, né? E aí eu fui me adaptando, né? Aí no segundo ano já melhorei, já estudei, já passei no outro ano também. Mas aí era sempre aquela história, a gente morava na casa dos tios e tal, era muito bacana tal. Mas aí eu acabei voltando para a chácara, fiquei uns 5, 6 anos lá, daí com meu pai, meus irmãos lá e minhas irmãs. Daí nós trabalhamos um pouco, construímos o prédiozinho que a gente tem aqui. uhum, Daí a gente juntou a família, que tinha eu que estudava fora, minhas duas irmãs e o meu irmão mais novo. Nós somos em 6 da família.
Aí a gente construiu o prédio ali, daí juntamos a família ali, daí minhas irmãs estudaram, se formaram, são professoras, já, e o outro meu irmão mais novo, chamado o Paulo, ele não quis, estudou até um ponto, depois ele ficou lá na chácara, está lá até hoje, né? Uhum. E eu vim para cá, daí nesse período eu vim para cá, comecei a terminar o primeiro grau, o segundo grau, fiz o segundo grau ali comecei aqui no Lourdor Castelano, daí terminei lá no Dr. Mário, e daí no período que eu estava terminando o segundo grau, daí a Receita Federal de Dionísio Cerqueira, na época ela tinha dois tipos de contratados, eram os AVRs e os AVCs, ACCs. Acessos. Era os AVRs eram auxiliar de vigilância e repressão e os ACC eram auxiliar de controle de carga. Aí fizeram um concurso e eu participei do concurso, passei no concurso. Aí fui contratado na Receita por 2 anos. Aí eu conheci ali pessoas maravilhosas, tipo o Arnaldo, o Ivan, muitas pessoas ali dentro. A gente começou a trabalhar junto. Eles vieram concursados e nós éramos contratados. Daí ali a gente aprendeu bastante, a gente teve contatos, assim, por exemplo, quando nós entramos lá, nós recebemos um pequeno treinamento sobre drogas, como conhecer, como identificar e tal, que era uma das Uhum. funções que nós fazíamos. Sim. Quando a gente fazia o serviço de pista, ali que hoje o pessoal está fazendo da Receita, até eu passei lá, observei, a gente verificava os veículos, examinava o que vinha neles, naquela época era um pouquinho mais rigoroso, assim, nós tinha alguns chefes ali que eles cobravam de nós, assim, um serviço bem, bem feitinho. Então a gente fazia, acompanhava todos os carros que entravam, saía. Aí na época se fazia também algumas barreiras nas estradas, nós acompanhava o pessoal da Receita aqui junto com a Polícia Militar, Polícia Federal, toda essa estrutura que eles tinham, a gente participava junto quando iam para a rodovia, aqui na Cidasc, aqui na Associação dos Motoristas. Então a gente fazia a apreensão de mercadorias, de droga, de armas. Quem fazia era eles, a gente era os auxiliares, mas a gente fazia a nossa parte também. Então foi um momento assim da Receita Federal assim que eu me identifiquei muito com eles. Sim. Foi muito bacana. Perfeito. Eu vou fazer um sorteio aqui do Tá bem. PicSem aqui. Deixa eu ver aqui. O pessoal está assistindo. Bom, nós estávamos fazendo uns testes de luz aqui. O pessoal notou que a gente estava fazendo os testes aqui. Mas, mas tá legal. O pessoal tá pedindo o link aqui. E eu não sei por que que eu não mandei aqui para um pessoal. Deixa eu mandar aqui o link, né? Onde é que tá aqui? Isso, mandei aqui. O pessoal que tava pedindo o link, né? É, eu eu acabei esquecendo de mandar o link aqui, né? Já estamos com o programa rodando aqui, pessoal esperando. Vou fazer o sorteio do PicSem aqui, pessoal. Como eu falei, nosso programa ele não tem frescura, né? Nós temos um pessoal aqui que está no Zap aqui, né? Para nos assistir. E o pessoal vai comentando, né? O pessoal vai falando aqui para nós se tem alguma coisa errada. Esse aqui é o sorteio do PicSem que a gente vai fazer hoje, então, né? Vamos tirar um nomezinho aqui para ver quem vai ganhar R$ 100, então. Quer tirar um nome aqui, Wilson? Posso tirar. Isso, vamos ver quem que é que ganhou. PicSem. Então vamos lá. André Luiz Fernanda Turani. André Luiz e Fernanda Turani. Deve ser um Facebook de casal, então. André Luiz e Fernanda Turani, parabéns. Nosso pessoal vai só verificar se vocês compartilharam na transmissão, né? E daí entra em contato com vocês. Nossa equipe aqui, qualquer coisa, eles me falam aqui. Validaram aqui, tá tudo certo, então. Ao longo da semana, o nosso pessoal entra em contato com vocês. Estamos aqui com um bate-papo aqui com o Wilson Maran. Até parente da Bianca, Wilson, da vice-prefeita de Dionísio? Tem um grau de parentesco, que É. o Dr. Carlos é primo do meu pai. É uma das famílias mais antigas aqui da nossa Trifronteira, os Maran. Outro dia até eu estava conversando com o. Ai, ai, me fugiu o nome ali. Ó. O Nino, você falou? Não, não. Era o. Tava conversando ali com o Ney da Dangraf. E o Ney tava com um quadro de um casal que diz ele que foi os primeiros moradores da Trifronteira, que são Maran. Tinha o sobrenome lá. Não me lembro agora qual é o nome completo do casal lá. O
O Wilson tem umas anedotas muito interessantes, né, Wilson? Você tinha um tio, um parente lá, o cara tinha umas histórias muito loucas, né? Outro dia até, inclusive, o Wilson estava me falando alguma coisa assim, eu falei, não, pera aí, tia, tu conta isso pra nós lá no nosso programa, porque isso aí não é só eu que tenho que ouvir, isso aí o mundo precisa ouvir. Né, Wilson? Tudo bem, então vamos contar. Depois nós podemos voltar mais a falar sobre É, depois a a gente volta. fronteira, Isso. outros assuntos aí. Uma coisa puxa a outra, na verdade. É, Eu acho que aquilo ali vai ligar, vai fazer um. uhum, sim, perfeito. Não, na verdade, assim, na minha família, eu tenho, por parte da minha mãe, eu tinha um tio chamado Domingos Lazarino, que ele faleceu faz aí uns 30 anos. E ele costumava ter algumas visões de vez em quando. Eu lembro que uma vez ele fez o meu pai junto com ele num determinado lugar lá, que ele tinha enxergado um forno, um negócio lá, daí foram lá porque ele achou que tinha ouro. E aí, de vez em quando ele via alguma coisa. Uhum. E nessa época, assim, a gente não nem dava muita atenção, ele falava, né? Pensava que poderia ser algum distúrbio mental, ou alguma coisa nesse sentido, esquizofrenia, alguma coisa que tem pessoas que vê, ou, sei lá, paranormalidade, sabe? Via algumas coisas. Mas aí vem uma parte interessante, que ele sempre contava quando eu era garoto, e contava para todo mundo, que a minha família, eles são bastante católicos, né? Uhum. A minha avó rezava uns 15 terços por dia, a mãe da minha mãe. A minha mãe já diminuiu um pouco, mas aí reza também bastante. E tinha um padre chamado, acho que era padre Eurico, chamavam de Padre Cachimbo. Daí esse padre vinha aqui para a região, Ele era da onde, esse padre? acho que era de São Miguel, ele fazia a região aqui. Eu sei que o meu pai contou que ele ia buscar esse padre, não só meu pai, mas outras pessoas aqui dos antigos também, lá em São Miguel a cavalo. Nossa. E em São Miguel a cavalo buscar o padre para vir rezar as missas aqui e fazer esse trabalho. Daí esse padre também fazia em Bom Jesus, que a minha avó materna morava lá, a finada avó morava em Bom Uhum. Jesus. E esse meu tio, ele acompanhava o padre Eurico de vez em quando em algumas igrejas, aí era o coroinha, quando ia fazer algumas, rezar missa nas comunidades do interior. E numa dessas comunidades que ele foi, era na comunidade de Santa Emília, né? Que tinha Santa Emília. Eles foram com uma charrete, saíram uma tarde e a missa era no outro dia de manhã. Eles Mas na acabaram Santa Emília, aqui em Siqueira Bela, na Siqueira Bela. na Siqueira Bela. A gente fala Santa Emília, mas na Siqueira Bela. Sim. Aí ele foi lá, foram de charrete, pousaram lá numa casa, não sei que casa era lá. E daí o padre recomendou esse meu tio, ó, não, amanhã cedo nós vamos rezar a missa, você fica por aqui, não sai. E ele levantou cedo e pegou e foi lá pro lado da gruta. Uhum. E aí ele contava essa história, que ele chegou lá, daí viu umas crianças no chão, andando pelo chão lá, duas crianças, e elas gritaram, olha a santa! Daí ele olhou para cima, tinha uma imagem de Nossa Senhora, eh, com um vestido xadrez, tal, diferente um pouco da imagem que tem hoje. Então ele viu isso aí, a gente não sabe paranormalidade, como justificar, e isso naquela época, isso há 70 anos atrás, em torno de 70, mais de 70 anos. E aí ele disse que ela pediu para ele 20 anos que não podia contar para ninguém. Daí passou os 20 anos, eu me lembro que ele começou a contar essa história. Aham. Ele sempre falava que tinha uma história para contar que não podia contar da Santa Emília. Daí a gente ficava pensando, né, vai saber lá, né? É. E na verdade, aí passou o tempo, né, e passou o tempo, a gente também não nem ligou muito aos assuntos. Aí, como eu estava falando para você, eu trabalhei esse tempo na Receita Federal, ali junto como contratado, daí terminei ali, eu trabalhei uns anos ali, guardei dinheiro, daí comecei a fazer uma faculdade em Palmas. Aí, naquela época que a gente ia para Palmas de ônibus, aí eu Era a ia, única faculdade que tinha, era inclusive na que, região nossa aqui, né? exatamente, daí aqui os professores mais antigos que todos estudavam em Palmas. Uhum. Daí a prefeitura disponibilizava um ônibus, depois a prefeitura de Santo Antônio, depois passou um tempo, a gente ia com os colegas de pranchita, e daí a gente ia em Palmas, ficava uma semana, tinha uns cursos chamados curso intensivo, e eu fiz administração de empresas lá. Eu estava em dúvida se fazia educação física ou administração de empresas. Daí eu optei e fiz bem diferente os cursos, mas eu acabei fazendo administração de empresa. Aí eu fiz administração de empresas. Aí nesse período que eu ficava lá na chácara, trabalhava lá, uns 4, 5 anos lá, daí eu ia para Palmas, voltava, ficava. E aí quando eu terminei o curso,
Quando eu terminei o curso de administração, aí, na época, a associação comercial estava sendo construída, a sede nova aqui. Aham. E, se eu não me engano, me perdoe, mas eu acho que estou certo, na época quem era o presidente era o Wilson José Opolsky, Ah, sim. que Mas estava foi, no liderando. início dos anos 90 isso, né? Foi ali nos anos 90. Aí a associação era lá na Prefeitura Municipal de Barracão. Era Tinha o uma salinha lá, balcão do Sebrae lá. lá era Associação Comercial. A associação. Isso, daí eles estavam fazendo associação comercial aqui, eles precisavam contratar 2 pessoas para trabalhar. Mas quem ia, daí era o Sebrae que vinha contratar as pessoas. Aí eu estou lá na chácara, desceu uma pessoa lá, o meu cunhado, desceu lá e falou, me avisaram, ó, vai lá que vai ter uma entrevista para uma seleção para o pessoal que vai trabalhar no Sebrae. Aí eles vão contratar 2 pessoas para trabalhar na associação comercial nova, que eles estão montando a associação ali, estão reestruturando e o Sebrae vai se instalar aqui. E eu nem sabia o que era Sebrae, nada, né? Daí Na vim, época. era lá de Cascavel, estavam fazendo a seleção lá, daí fiz uma entrevista, fizeram uma entrevista e eu conversei com eles, fizeram lá umas perguntas e tal. E, para minha surpresa, daí eu passei, porque deu assim, muita gente que tinha melhor condição, podia, mas já tinha outros serviços e não quiseram. Até alguém falar, eu também fui convidado, mas eu tinha outro serviço, daí eu não quis largar o meu e tal. E aí, assim como eu, aconteceu a Eliane Belo. Daí Uhum. nós viemos aí. Na primeira semana, já lá em 1999, daí já mandaram nós para Florianópolis fazer um treinamento de consultoria. Aí fomos lá, ficamos lá um curso de 40 horas, ficamos uma semana, fazendo treinamento. Daí voltamos, daí começamos a ajudar a reestruturar a associação para a inauguração da sede. Distribuir panfleto, tá, e tal, organizar tudo aí para montar, para levar a associação comercial da prefeitura para a sede nova. Eles tinham construído a sede que hoje é a Squadrin, que foi remodelada, mas era um pouquinho Sim. diferente, a entrada era na Ela era frente, mais quadrada, né? era Com mais linha à pela frente, vista, se não me engano. a entrada era pela frente. Aí nós fomos contratados. Aí cada um. Eu era formado em administração. E a Eliane Belo era formada em comércio exterior. Aí naquela época estava assumindo um novo presidente, que assumiu aí um novo presidente chamado Cláudio Perufo. Uhum. E ele era um cara meio novo, assim, bastante ativo, que ele mudou um monte de coisa, conseguiu conquistar várias coisas, fez umas coisas também que não foram tão certas, não porque ele queria, mas porque acontece no trâmite dos acontecimentos, vai acontecendo coisas que não estão no planejamento. Aí nós entramos aí o Sebrae começou a trabalhar algumas áreas diferentes, por exemplo, comércio exterior. Eu estava contando, naquela época que eu trabalhei lá, em 86, 88, passava 2, 3 cargas de produto pela aduana que entrava no Brasil. Era produto químico, vinha uns tanques lá, que não sabia nem o que era, que vinha porque passava por ali, tem uns galpão que é a garagem da prefeitura de Dionísio, das máquinas de Dionísio lá em cima, que ia para lá. Lá daí que assim, Então, 88, então era mais que daqui para lá, então madeira, então não era. Ou já não tinha ia, terminado o ciclo da madeira, não sei. não ia nada para lá. Nem vinha, era praticamente barato. O que vinha era os argentinos que vinham fazer compra para cá bastante, Uhum. porque o peso estava equivalendo aí perto de $1, então era um movimento muito grande de Hum, argentino vindo para cá. é. Em Em 86, 86, eu estou misturando um pouco aqui, mas vamos juntar, vamos juntando as conversas. Aí em 80, aí a associação comercial começou a preparar algumas coisas para desenvolver mais essa parte de comércio exterior, que estava muito fraco, aí tinha que dar uma mobilizada. Aí, nesse meio tempo, surgiu algumas novidades. A Associação Comercial começou a trazer cursos de importação e exportação. Vinha o pessoal de fora, dava um curso para o pessoal aqui da cidade, porque, na verdade, quem era despachante, que mexia com o comércio exterior aqui, hoje bem conhecido todo mundo, o seu Santos Muniz, né? Ele uhum, foi um dos maiores empreendedores que teve aqui naquela época. Ele uhum. estava sempre envolvido com importação, exportação, montou lojas. Ele era uma pessoa bem envolvida assim nessa parte do empreendedorismo. Ele trabalhava bastante. E aí essa questão da importação era quase só ele que fazia, né? Ele que Uhum. estava ali, tinha mais algumas pessoas, mas não tinha assim uma demanda de pessoas para trabalhar.
Daí começaram então a montar uma estrutura diferente para começar a atrair mais pessoas para cá, trazer mais pessoas. Que a aduana daí tinha o seguinte, a aduana não funcionava direito, porque era tudo onde é a aduana hoje de turismo. Não tinha como fazer tudo aquilo ali. Sim. Aí começou a se trabalhar isso, daí junto começou a se trabalhar a construção das prefeituras, independente de qual prefeito que foi, qual época que foi. Dionísio Cerqueira sempre teve uma vocação um pouco diferenciada dos municípios, que é o comércio exterior, por causa da proximidade com a Argentina, e daí não tinha uma estrutura adequada para passar, aí para passar as cargas. Porque não tem, hoje, largar todo o volume de carga que passa hoje na aduana nova lá embaixo, e passar por. Não tem condição. Nós Isso temos daí uma foi. foto aqui do jornal de um caminhão câmara fria passando nessa aduana ali de turismo. Inclusive com a logo Bonifácio bem grande, com a Tem, fruta, tudo o lá. Bonifácio foi um dos É. primeiros que montou uma estrutura maior aqui naquela época, Uhum. que ele montou lá, lá no bairro, lá embaixo, ele tinha uma estrutura grande montada, que começou Sim. a fazer esse tipo de exportação, importação e exportação. Então foi construído assim esse vínculo mais forte da associação comercial, que começou a se aproximar bastante e trabalhar bastante essa questão do comércio exterior. Aí tinha algumas coisas assim, por exemplo, a aduana. Para construir a aduana, eu não sou talvez a pessoa mais indicada para falar disso, tem muitas pessoas aí que conhecem talvez melhor do que eu, mas sempre foi uma coisa que se correu muito atrás. Teve uma época que daí o pessoal correu atrás para conseguir a área que era lá no estado da Baixada, que era um campo de futebol Uhum. lá. Depois teve todo o problema do licenciamento, conseguir tudo aquilo. Depois aí teve o problema de a luta para conseguir fazer a terraplanagem, preparar tudo, depois a construção, e preparar o acesso à aduana, que foi feito antes também, aquele acesso asfáltico que tem que ligar lá na rodovia. Então é uma história longa. A nossa aduana aí, ela deu muito trabalho. Inclusive, diga-se de passagem, é bom que seja justo a se afirmar, todos os prefeitos deram uma contribuição, né? Independente de lado político e tal. Isso A aí gente eu. tem fotos aqui desde a época do Mangin, depois do Carlos Maran, depois veio o Altair Ritz, daí agora o Thiago tá com o prefeito Thiago Inato com um novo projeto É, cada um dando uma contribuição, né? a gente acompanhou isso aí há 30 anos, a gente está acompanhando, a gente viu que as prefeituras de Dionísio, todos os prefeitos, como você falou, se dedicaram sempre muito nisso, porque hoje o grande diferencial nosso hoje aqui na cidade é o comércio exterior, que vem empresas de fora, se instalam, vem com novos profissionais, com novos mercados, e isso aí tudo deu um incremento muito grande. E sempre também tem aquela questão que a aduana sempre trabalhou assim, a reclamação dos empresários hoje sempre teve da aduana que ela nunca conseguiu ter um quadro de funcionários à altura, sempre faltando, sabe? Isso aí, porque que a gente, nas conversas que a gente tem com os empresários do comércio exterior, aí, importação, a gente percebe uma coisa bem clara. Eles não querem facilidades. Eles querem que seja tudo feito direitinho, como deve ser feito, mas eles querem agilidade. E aqui a gente sempre teve um problema, que tantas empresas daqui vão para Uruguaiana, que vão para Foz do Iguaçu, que tem mais agilidade lá no fazer o protocolo dos despachos e tal, que aqui sempre tem um pouco de falta de servidor, Sim. então a gente vê, nas conversas que a gente tem com alguns empresários, a gente vê que isso aí tinha no passado e continua tendo. Agora está um novo formato aí que estão organizando e que vai acontecer a partir desse ano, nós está vindo essa Multilog aí, né, Sim. que a expectativa é grande, que ela venha a dar uma agilizada maior, que mais empresas venham Sim. transferir os seus despachos para cá, a passagem por aqui. Então a gente vê isso aí assim bem com clareza que todo mundo está fazendo uma parte, cada um constrói um pouco, mas nunca é suficiente. E agora eu acredito que vai ser mais um passo dado na aduana, mas vai ser mais um passo que vai ajudar muito, mas certamente precisará mais coisas ainda futuramente. É, nunca para, né? O Nunca para. processo de E, desenvolvimento é e o assim. comércio exterior é um comércio que vai crescer muito entre os países. Continua crescendo e vai continuar cada vez Uhum. crescendo mais. Exatamente. Deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal que está nos assistindo aqui. Lecir Corrêa de Almeida. Lecir, obrigado pela audiência. Temos aqui o Juan Gustavo Gutierrez. Parabéns, meu amigo veronese. Sempre fazendo um ótimo trabalho. Obrigado, Juan. Obrigado pela audiência. Que Deus abençoe aí, tudo de bom. Tem aqui o Rafa Montanher. Boa noite.
Rafa, obrigado pela audiência. O Rafa, o cara é um churrasqueiro de mão cheia. Mas ao mesmo tempo ele é um pão duro de mão cheia. Ele quase não faz churrasco, mas é um baita. Um abraço para toda a família. Brincadeiras à parte aí, Rafa. Você é um cara sensacional. Sei que vai levar na brincadeira. Volmir Antônio Líbero, boa noite. Parente? É, É. saudação ali. Ivani Inês Vendrúsculo, boa noite, Wilson. Nós estamos esperando a visita de vocês aqui em Ametista do Sul. Vamos lá. Essa é uma tia da É. Silvania, eles têm mina de pedra Oh, preciosa que lá em legal. de Nós estamos Ametista, lá em Ametista. estamos se agendando para ir lá visitar em Ametista. Minha filha, uma das minhas filhas, gosta muito de pedras, enfim. Uhum. E é um lugar também É, diferenciado lá lá, é o viu? lugar das É, pedras preciosas. exatamente, a Muito, gente vai muito, lá muito visitar o bonito. Vale pessoal. muito a pena ir lá. Eu já fui várias vezes. É, não, e disse que agora se estruturaram turisticamente e tal. Um sonho nosso aqui da Trifronteira é que a gente volte a se estruturar aqui de forma mais, né, pro turismo, assim. Estamos se estruturando aos poucos, já vamos entrar nesse assunto. Quero Tá. mandar um abraço pro pessoal do grupo Bari 48 do Zequinha. Tem um povo aqui que povo criativo aqui, o Rubelei Werner aqui. Temos o Betinho, o Marcos Prudente, o Jefferson Lato, o Jefferson Leorato, o João Gabriel, meu vizinho aqui, o Tairone, o Oti, enfim, tem um povo aqui que não é fraco. Fernando, Pete, Michel Lodge, enfim, cara, até o Bush ali dali do fórum também, o homem não, o povo aqui não é fraco. Um abraço para todo o pessoal aí, pessoal. Deus abençoe. Até nem consigo acompanhar o grupo que postam, acho que umas mil coisas, não tem como. Tá bem. Nós começamos a conversar lá sobre a Santa Emília, né? Uhum. Eu tomo a liberdade para nós continuar, para nós ter uma sequência nesse assunto. Aí, quando a gente entrou na associação comercial, eu fiquei um tempo ali, que na verdade, assim, eu e a Eliane ficamos, na verdade, no primeiro contrato que nós tivemos, nós fomos chamados, fomos lá, nós ficamos praticamente um ano sem receber. Porque dependia dos convênios da prefeitura, dependia de uma coisa e de outra, nós fomos segurando as pontas. Ficamos, depois o pessoal da associação organizou, Quase que aí um voluntariado, era então. tipo um voluntariado, né? Que eu até umas vezes eu pensei em desistir, né? Mas aí eu pensei, não, não vou desistir, porque era muito interessante que a gente fazia, eu tenho uma grade de treinamentos aí, que a gente fazia muitos treinamentos, com palestrantes tipo a Fife Domingos, grandes palestrantes a gente acompanhava, fazia vários treinamentos de várias áreas, na área de consultoria, na área de crédito, na área de humanas, o que você pensar, o Sebrae proporcionava na época para nós assim, daí a gente foi para se ir levando, para ir aprendendo, depois se regularizou, aí a gente conseguiu a dar uma equilibrada nas contas e ficamos ali um bom tempo ajudando a associação comercial ali, e eu e a Eliane era pago pela associação comercial através dos convênios, mas a gente prestava serviço para o Sebrae, na verdade. Aham. E eu fiquei um tempo aí a gente foi se preparando, o Sebrae foi preparando nós para trabalhar na área de crédito. Eu trabalhei muitos anos fazendo liberação de crédito no projeto de viabilidade econômica. Dei alguns cursos, vários cursos, algumas 1.000 horas de cursos aí no Senac e no Sebrae, cursos de vendas, cursos de orientação para crédito. Então, e a gente trabalhava nessa área e fazia os cursos de noite, de manhã, de tarde, em vários municípios. A gente atendeu aí Itapiranga, Campo Fazia Herê, toda a toda região. essa região a gente Uhum. fazia os treinamentos, acompanhava, que era uma região um pouco maior. Eu fiquei aqui em Dionísio há um tempo aqui na Associação Comercial, trabalhava aqui no Balcão Sebrae na época, chamava. Aí depois de um tempo eu saí dessa região aqui e a Eliane ficou, porque a Eliane ela tinha um vínculo diferenciado. No comércio exterior tem um documento chamado como é que chama lá? Certificado de origem. E você acredita que naquela época do seu Muniz, aquele pessoal lá que eles faziam os despachos, eles tinham que ir lá em Joaçaba ou Chapecó para pegar uma assinatura? É, Era um transtorno imagine. para pegar uma assinatura. Daí, na época, o presidente era o Cláudio Perufo e a diretoria da Associação Comercial resolveram tomar peito e correr atrás para nós conseguir a certificação de origem aqui. Quem O órgão responsável pela emissão de certificação de origem é a FACISC, a Fiesc.
Federação das Indústrias de Santa Catarina e FACISC, esses órgãos aí, Aham. essas federações. Aí eles conseguiram estabelecer um convênio e credenciaram a Eliane para assinar o certificado de origem. Uhum. Daí a associação comercial aumentou a receita, porque é cobrado no valor cada certificado. Para os empresários do comércio exterior ali que dependiam disso, foi uma mão na roda, porque eles tinham que estar viajando. Você imagina você ir a Chapecó para pegar uma Sim. assinatura? Imagina. Isso aí era uns complicadores assim que não tinha muito fundamento. Aí foi trazido, aí começou aqui, daí deu uma nova era, deu um novo ânimo também nessa parte do comércio exterior, com essa certificação feita pela própria associação comercial, pela FACISC, dentro da associação comercial pela Eliane. Tu lembra que ano foi isso? Ah, esse aí foi no ano 2000, É. antes até. É pelo ano 2000 aí, foi nessa época aí Uhum. que aconteceu. São essas coisas que fazem o desenvolvimento, né? Essas conquistas, detalhes, muitas vezes burocráticos, quando ele é rompido, ele desencadeia uma série de acontecimentos que dão agilidade, como agora, por exemplo, estava falando aí da agilidade nos despachos. É uma questão de recursos humanos que daqui a um pouco vai se resolver e, que nem tu falou, daqui a um pouco a luta já é para outra coisa, né? É, porque mesmo que agora nós vamos começar a viver aí uma era nova, a era da inteligência artificial e tal, É, e a gente não sabe como é que vai ser, se daqui a sim. pouco isso aí vai só passar por um local ali, já faz tudo automatizado, não precisa fazer muita coisa. Aí eu tive agora na Associação Comercial essa semana, conversando lá com a Andressa, para ver essa a questão de certificação de origem, como é que estava, se tinha muitos, agora já tem uma parte que já é digital, já não é tudo feito. Aí estão fazendo ela, na época se fazia uma quantidade boa, agora ela falou que estão fazendo 600, 800 certificados de origem também por mês, mais para produtos que vão para o Chile, que é uma norma ali do Aham. Mercosul, ali que eles têm que fazer esse cumprimento. Então, as coisas vão se ajeitando, só que demoram muito. Sim. Demoram bastante. E as pessoas querem agilidade. Hoje, principalmente, né, qualquer tipo de empresa. As empresas têm que ser ágil, né, tem que ser rápido. Porque a concorrência é rápida. É. Então, essa é o fundamento. Então, e aí, te contando assim, eu fiquei então esse tempo aí. Aí eu saí daí, um tempo, aí a gente saiu da associação comercial, estava com um pouco de dificuldade para pagar o pessoal e tal, daí ficou a Eliane. E eu fui me preparando, fazendo treinamento e aprendendo a parte de consultoria, daí eu montei uma empresa chamada Peperi Corretora, Peperi Corretora também depois nós vamos falar, Peperi é consultoria e treinamento, que eu montei junto com a Clédia Schmidt, que até Ah, sim, contador. a empresa existe até hoje, só que esse ano daí eu saí do contrato social. Aí eu montei essa empresa e credenciei ela no Sebrae, tinha um edital lá de 50 e poucas páginas para cumprir, lá no ano 2002, acho que foi. E aí tive que fazer umas viagens para Curitiba, umas viagens para Foz do Iguaçu, para pegar documentos, preparar tudo. Os critérios eram bem rigorosos para a gente conseguir se credenciar. Aí eu consegui me credenciar, daí eu comecei a dar treinamentos pelo Sebrae e fazer consultoria. Daí eu recebi treinamentos para fazer financiamentos do BNDES, Uhum. do BRDE, então eu ajudava a operacionalizar essas linhas. Aí a gente fazia bastante financiamentos, assim, tipo, tinha um MP Investimento, que era do Banco do Brasil, que era para investimento, daí a Caixa Econômica Federal tinha um outro tipo de crédito chamado CEF Giro, Caixa, né, que era para capital de giro. Então a gente fez alguns milhares de projetos desses aí, numa época de uns 4, 5 anos. Porque É. era uma coisa assim que movimentava a economia. Algumas empresas precisavam comprar, fazer galpões, comprar máquinas, então tinha as linhas de crédito específicas. Hoje, claro, hoje tem as cooperativas de crédito, tem os bancos aí, todos eles estão trabalhando essa questão das linhas de crédito, então estão atendendo a demanda, acho que era a nível. Sim. Na época faltava um pouco, precisava dar uma incrementada, porque os bancos eram menos bancos e era só praticamente o Banco do Brasil e a Caixa Econômica que tinham linhas de créditos com um valor um pouco acessível, com as taxas de juros melhoradas e tal, né? Uhum. Ah, sim. Legal. Deixa eu ver aqui como é que tá o nosso pessoal que está assistindo aqui. Eu quero mandar um abraço aqui pro Leandro Fortunati, lá do Cicobi Vale Sul. Leandro, obrigado pela audiência. Aliás, o Cicobi Vale Sul lá, um abraço para todo o pessoal lá, o Leonardo não, o Alexandre, né, o atual gerente, o Leonardo era o anterior, toda a equipe lá do Cicobi Vale Sul. Nossos parceiros também aqui, né, na TV da Fronteira. E tá parabenizando aqui pelo podcast.
Também quero mandar um abraço lá para minha família que está assistindo lá, meu pai, a minha mãe, meu irmão de Cascavel, minha irmã de Realeza, estão tudo reunidos lá assistindo o nosso podcast, eles assistem pelo YouTube lá. Um abraço a todos eles lá, pessoal. Mas eu tenho a impressão que você me pulou uma parte dessa história lá da Não, Siqueira eu Bela. vou contar É? porque nós temos que ir juntando as partes. Ah, então tá beleza. Aí, como eu já estava falando para você, nós estávamos conversando aqui, eu saí daqui e fui para São Miguel. Uhum. Aí eu fui convidado, na época, pelo pessoal do Sebrae, para mim ajudar a cuidar lá um setor chamado setor de educação, que era o setor de cursos. Aí a gente passou a trabalhar mais ainda, que daí a gente, de dia, a gente ficava ajudando a coordenar ali o pessoal a montar as estruturas de curso, porque teve uma época que o Sebrae fez muitos cursos, tinha Sebrae Mulher, tinha curso de empreendedorismo, tinha curso de Empretec, tinha várias coisas. Empretec eu ajudei a fechar uns contos, a gente vendeu alguns cursos aqui na cidade, no Cedro, que era um curso voltado para o empreendedorismo, para você desenvolver os empreendedores para você e dava um bom resultado. E aqui a Uhum. gente fechou alguns aqui, fechamos no Cedro, eu saía vender, organizar, ajudar, que o pessoal que tinha essa demanda, daí nós corríamos atrás e fechava as turmas. Aí eu cuidei um tempo da área de educação lá em São Miguel, que era a parte do treinamento. Aí tinha algumas estagiárias, tinha vários instrutores, aconteciam muitos cursos na semana, tinha 5, 6 cursos nos municípios, tinha Itapiranga, tinha Cedro, tinha Dionísio, tinha Campo Herê. Daí a gente se desdobrava, aí um ia fazer uma abertura de um curso, outro ia fazer um encerramento do pessoal que ficava mais nessa área, daí fechava os treinamentos, organizava para outra semana. Então a gente sempre tinha uma sequência de treinamentos, era constante. Não era assim, era puxado, era bem corrido para poder atender a demanda. Hoje a gente já não vê mais tanto essa necessidade, assim, que nem tinha na época de tantos treinamentos que eram feitos. E faltava muito, tinha uma demanda muito grande, uma necessidade muito grande. E as associações comerciais é quem ajudavam a organizar as turmas e era fechadas parcerias, né, com as associações, então se formavam muitos cursos, assim, precisava de muitos instrutores, era uma correria grande. Uhum. Aí nesse tempo que eu estava lá em São Miguel, aqui na prefeitura de Barracão, o Eugênio Lazarotto era o secretário de Indústria e Comércio. E naquela época, eu não sei dizer se era nessa época agora, dia de Santa Emília, de 19 de setembro. Eu sei que a prefeitura de Barracão, a comunidade Siqueira Bela, estavam organizando uma festa lá de Santa Emília. E aí o Eugênio, um dia que a gente tinha um bom relacionamento, que teve um período aqui com a prefeitura, e a gente trabalhava muito junto com a prefeitura aqui de Barracão e de Dionísio. Aí um dia o Eugênio me ligou, ó, Wilson, eu preciso que você me faça uma pesquisa para ver se a gente consegue localizar essa Santa Emília, onde é e como que é e qual é a história dela. Daí eu pensei, não, vamos pesquisar. Eu digo assim, vamos pesquisar, porque na época não tinha internet em ninguém, Uhum. não existia, não tinha internet, não existia. E o Sebrae tinha lá uma estrutura, tinha um provedor, tinha que fazer as pesquisas no Google lá. Eu precisava de uma informação, de um fornecedor, uma coisa assim, nós pesquisávamos lá e passava, né? Eu queria saber. E aí essa Santa Emília ele pediu para pesquisar, me mandou lá Emília, pesquisa Santa Emília. Pesquisei e não encontrei. Eu pensei, mas não está certo, não achava Emília em lugar nenhum, só nome brasileiro, mas não tinha nada a ver com santo. Aí não, Na época no Google não existia não, Santa Emília. não existia para lá nós já tinha, né? Mas o É, Sebrae tinha, porque ele tinha uma estrutura diferente, tinha um roteador em Florianópolis, lá tinha uma estrutura diferente. sim. Lá Era era um o negócio bem. centro da Era tecnologia. dentro da tecnologia, estava lá. Né? Uhum. Para as informações estavam lá, que hoje é uma coisa simples que está em qualquer Sim. celular. Aí o Eugênio me ligou no outro dia, ó, procurou lá, falando com ele, não encontrei. Me ligou, falei, não encontrei. Ele só faz o seguinte, escreve Emily com Y e Rodat no final. Aí eu pesquisei e achei. Ah, já encontrei lá na França, lá a Santa Emília e tal. E daí na época estavam programando uma festa, até um santinho da Santa Emília lá, não sei de onde é que eles tiraram aquela imagem, mas já estavam distribuindo porque iam fazer a festa. Aí o Eugênio me ligou, pediu isso, eu fiz para ele, aí pesquisei, aí eu disse para o Eugênio, ó, achei, e tem mais uma coisa, tem um convento no Ceará, dessas freiras. Um convento das freiras da Santa Emília no Ceará. Daí eu peguei e copiei a foto da Santa Emília,
sabe que disquetezinho que tinha, Uhum. esse quadradinho, copiei, e o endereço do convento, e disse, olha, Eugênio, amanhã ou depois eu estou indo para Dionísio, tem umas agendas lá, eu vou te levar. Daí copiei a foto de Santa Emília, copiei tudo certinho, trouxe para ele ali, levei lá na prefeitura, entreguei para ele. Aí ele abriu lá, viu a imagem de Santa Emília com as duas crianças, na foto que tinha lá. E tinha esse convento. E na época, tinha, acho que era Elaine Pércio, acho que era secretária de Cultura, alguma coisa. Eu sei que eles dois conversaram lá e olharam os telefones, daí ligaram para esse convento, lá do Nordeste de Freira. E essas freiras daí conversaram com a França e lá mandaram uma imagem da Santa Emília, que depois eu sei que o Eugênio foi buscar lá em Foz do Iguaçu, que veio de Ah, avião, é? que foi buscar de Foz do Iguaçu, e no dia da festa Santa Emília, a imagem de Santa Emília já estava aí. Mas não é aquela imagem É que aquela tem lá. imagem que está lá. Eu não sei se é bem aquela, mas é a imagem que veio de lá, veio de lá. Então, uma coisa assim que é claro, a gente nunca contou, não conta muito isso, a gente vai contar hoje aqui, mas o nosso nome está lá na plaquinha, não sei se eu te mandei uma foto daquela plaquinha, tem uma Sim. placa lá que diz Me lá mandou mesmo. agradecimentos. É. Claro que até na história de Santa Emília conta ali do município, que as lideranças locais e tal, porque na verdade foi a prefeitura e o Sebrae, a Associação Uhum. Comercial, que correram atrás para a gente colocar. Então, nos agradecimentos, o meu nome é o primeiro. Ali que a gente estava, que conseguiu É verdade, tá aqui o Wilson Maran, Elaine Pércio, Dirces Longo, Domingos da Silva, esse pessoal Liane todo. Belo, Anísio Belo, Padre Ari Hoffmann e Eugênio Lazarotto. Daí tem, claro, tem o prefeito da época, Sim, que foi duas o gestões. vice-prefeito, o Juarez de Maenche, o Antenor Dalvesco e os vereadores da época, inclusive o atual prefeito Jorge Santinho era vereador, né? É, então. É uma história interessante, né? Porque Uhum. hoje qualquer um pesquisa. Você vai pesquisar Emília Rodati aqui, tu acha que tem o celular. Só que na época não Sim. existia. Em 1997 foi iniciado o projeto. E daí a inauguração lá aconteceu em 2001. Não, 2000, na gestão 2001, 2004. Sim. Né? Antes dessa história também tem uma outra história que eu te contei esses tempos, que eu tinha um outro tio que gostava muito de procurar ouro. Ele tinha um caderninho chamado Roteiro. Aquele Aham. roteiro era escrito pelos jesuítas. Aí dizia que tal lugar tinha ouro, tal lugar tinha ouro, tinha lá as coordenadas, as distâncias. E tem um monte, tinha. Eu até fui em alguns lugares, eu fui junto com ele. E Uhum. um dos lugares foi em Santa Emília. Isso nós chegamos de trator lá. Ele morava no Bom Jesus, hoje ele é falecido. Ele me convidou para ir junto lá, para nós ir lá na Santa Emília. Eu nem conhecia na época, foi ali pelos anos 80, até bem antes dos anos 80. Aí Naquela nesse, época a pedra ela não, já era cortado. já estava Já cortada. já estava já tava cortado. Estavam construindo, naquela época que eu fui lá com esse meu tio, estavam construindo aquela passarela. Ah. Aí esse meu tio de Santo Antônio, ele fabricava aparelhos de procurar ouro, sabe? E Você também tinha uns pérolas nessa família que era sempre tudo tem. era um inventor, na verdade. Eles não eram tanto o industrial assim. Tinha os industrial, tudo industrial. Mas eles eram meio inventor, os homens, né? Eles faziam. Aí não, esse meu tio que ele fabricava a rádio, ele fez esse aparelho. Eu até, na época eu morava lá, e às noites ele trabalhava na oficina dele lá, eu descia lá olhar ele, montar, tinha um mapinha lá, ele colocando as peças e medindo e colocando, e funcionava. Então, tu passava onde tinha metal, e aí esse meu tio pediu para mim ir lá em Santo Antônio pegar o aparelho do meu tio emprestado. Eu fui lá, peguei o aparelho, trouxe, daí nós levamos lá em Santa Emília. Uhum. Levamos lá, daí começamos, puxou o caderninho dele lá, tantas jardas para tanto lado, tantos graus para lá, para cá, tá o ouro enterrado. Aí fomos lá e colocamos o aparelho, não marcava nada, media, não marcava nada. Isso era no final de tarde, esperamos escurecer, né, para o pessoal ir Uhum. embora, que tinha um pessoal ali que Para não estava chamar a atenção. chamar atenção. E aí passava o aparelho, não marcava, daqui a pouco ele resolveu passar o aparelho na pedra lá da Santa, lá na pedra. E ali o aparelho deu sinal de vida. Aí o aparelho puxou. Daí ele falou, nós vamos furar essa pedra aqui para ver se o ouro não está dentro. Eu disse, não, daí eu falei para ele, não, nós nem vamos mexer nisso aí, vamos olhar só.
Não vai ter ouro. Se tivesse, eu tinha levado. Né? Porque tu sabe que onde tem essas coisas mais místicas, a primeira coisa que as pessoas fazem é quebrar tudo para ver se não tem ouro dentro. Sim. Em muitos locais aconteceu isso. E aí ele desistiu da ideia de vamos focar com uma lanterna atrás da pedra. Olhar bem a pedra de noite, uma lanternona, aí focamos atrás, saiu uma meia dúzia de morcego, até levamos um susto dos morcegos que tinha ali. Mas assim, é uma história meio estranha, meio de louco, né? Mas acontecia. Porque esse meu tio, que ele é falecido, ele tinha isso na cabeça. Ele procurava ouro direto, ele cavocava, ele fazia Chegou a buraco. achar alguma coisa de valor? E que eu saiba, não. É. Mas eu tive tios dos dois lados, tanto pro lado do meu pai como pro lado da minha mãe. Tinha dois de cada família que gostavam muito disso. E eles se reuniam para contar as histórias É. de onde tinha ouro guardado, era esse papo animado, contavam tudo e puxavam aqueles roteirinhos deles, que eu não sei quem escreveu, mas tinha centenas. Na verdade, foram milhares de minas de ouro e aonde enterraram panelas de ouro que o pessoal descobriu em velório, né? Chegava no final nos velórios, o pessoal normalmente no interior ficava do lado de fora, só contando o caos de procurar ouro, né? Sim, Depois era, era esse. Isso era é. um tempo que não tinha televisão, que não tinha muita coisa para Na fazer. verdade, era um tempo bom, né, Wilson? Era Você sonho que viveu eles, esse em tempo, vez de ficar né? rico mais fácil, de conseguir ter uma vida melhor e tal, eles achavam que ia estar nessa facilidade de você cavocar um lugar ali e achar 2, 3 quilos de ouro, 5 quilos. Na verdade, o sonho de ficar rico fácil não mudou. Hoje também as pessoas sonham com isso. Sonho. Aliás, acho que mais do que antes, inclusive. Sonho, não sei se é verdade. Ficar rico sem trabalhar, ganhar dinheiro de forma Aquela, fácil. aqueles manuais que te ensinam como você enriquecer fácil, mas que quando você compra um desses, tem que levar outro junto, o Código Penal, porque, porque tudo que você for ganhar dinheiro muito fácil, pode cuidar, que deve ter algum crime, alguma Tem coisa junto. alguma coisa envolvida. É. É, Ô, Wilson, você contou toda a tua história ali, toda essa experiência de vida, né? O Wilson acabou de relatar aqui para nós, de vivência, junto ao Sebrae, né, dessa questão do comércio internacional aqui, essa evolução que teve. Mas teve um momento que você veio para cá, que você aqui se juntou com outros empresários e iniciou esse processo de industrialização. Até inclusive eu acho que eu não sabia que a tua família sempre foi um pouco também de gostar da atividade da produção. Eu sou apaixonado por indústria. A vida leva a gente por caminhos sinuosos, né? Sabe que o meu sonho sempre foi ser industrial, uhum, por conviver com o próprio Joceles, que tinha indústria, e sempre fui fascinado com aquela linha de montagem. Tu começa aqui com parafuso e termina lá com um carro, né? entendi. Isso sempre me fascinou. Mas a vida levou por outros caminhos, a gente entrou para a atividade do serviço, somos da área de comunicação e a indústria acabou ficando em segundo plano. Sonho ainda ter uma indústria, mas em segundo plano. E vejo que você sempre foi muito ligado a isso também, né? A gente sempre participou bastante. É que é uma coisa que a gente já nasceu meio, uma Uhum. pequena indústria, mas já nasceu meio dentro, né? Uhum. Se criou vendo o meu pai trabalhando, montando moinho, montando serraria, a gente acompanhou isso vivo. E é gostoso. Claro que tem uma complexidade muito grande, não é Sim. simples como muita gente pensa. Mas aí, aqui na Associação Comercial, no tempo que eu fiquei aí, se criou um projeto chamado Projeto das SAs, que se criou em Santo Antônio, se criou no São José do Cedro, São Miguel do Oeste, que eles captavam recursos, né? Se criou uma empresa e essa empresa ela captava recursos dos acionistas, que nem a nossa aqui tinha 94 acionistas e 118 cotas. Aí, durante um período de 3 anos, se arrecadava recursos, que nem a nossa, que era a Fronteira SA Investimentos e Participações, ela arrecadou em uma faixa de 400, 500 salários mínimos na época. E partimos então para analisar esses recursos que entravam. Veio um pessoal de lá de Umuarama, lá para cima, no norte do Paraná, que vinham fazer as palestras, juntavam o pessoal na associação comercial e aí chegou à conclusão que nós íamos montar uma aqui também. Cedro montou uma empresa dessas aí, montaram uma das empresas coligadas, era a Boné Sul. São Miguel do Oeste também tinha lá uma SA, e eles montaram os biscoitos Vila Oeste.
Santo Antônio tinha Codesas, eu não sei o que que deu ali, que se chegaram a montar alguma empresa limitada, né? Que você captava o recurso, daí você pegava uma parte desse recurso e aí você montava as limitadas. Mas era uma Daí fazia uma parceria. Por iniciativa. exemplo, você que é, eu, por exemplo, tu tinha uma ideia boa lá que era aprovado pela diretoria da SA que você queria montar uma indústria, digamos lá, Uhum. uma indústria de sorvete, digamos assim. Tá, aí você ia montar a indústria de sorvete, aí você precisava, ó, eu queria que a SA entrasse com 50% do capital. E eu entro com 50%. Daí a SA se tornava uma parceira, montava uma limitada contigo, e daí montava essa fábrica de sorvete. Daí Uhum. era uma das limitadas da SA. E aqui na cidade, a gente fez isso aí, o pessoal da Associação Comercial, que puxou à frente, né? Que a associação teve essa participação também, puxou à frente para nós montar essa SA e fazer a captação de recursos. Aí ficamos, aí no primeiro dia que vieram fazer a palestra lá, aí veio o pessoal do Sebrae Paraná e tal, e fizeram a apresentação do projeto das SAs, ali na Associação Comercial, e eu estava lá no meu cantinho, lá no canto, lá no fundo, né, porque a gente mais assessorava, e o rapaz lá que fez a palestra, se eu não me engano era um Marchiori, o nome dele, uma coisa assim, falou, ó, nós vamos precisar de 2 pessoas para cuidar da área estratégica. Aí, não, mas você trabalha aqui no Sebrae, na Associação Comercial, então você vai ser um da área estratégica. Claro, porque tinha que ter alguém que coordenasse e cuidasse de tudo, porque geralmente a associação comercial ela tinha as pessoas para fazer, mas quem executava eram os trabalhos assim mais burocráticos, mais de cobrança, era mais o pessoal os funcionários. Aí me chamaram lá e eu acabei assumindo, daí acabei ficando aí muitos anos cobrando, organizando, fazendo os caixas, fazendo as atas, porque tinha os tesoureiros, mas o tesoureiro era mais no papel, eles faziam a parte deles, mas eu preparava tudo. As cobranças em banco, a organização Uhum. do dinheiro. Aí nós conseguimos arrecadar um bom valor, nem todo mundo cumpriu com as cotas, teve uns que pagaram tudo, outros foram até metade e tal. Aí formamos um valor. Aí ficou esse dinheiro, daí começamos a analisar o que nós vamos montar. Aí foi feita uma pesquisa. Vocês tinham o dinheiro, mas ainda não tinham a ideia, então. Ideia tem bastante, como eu te mostrei aqui, até vou pegar É. aqui para nós ver. No formulário, cara, quando eu olhei, ele preencheu o formulário para ser um dos acionistas da Aham. SA. Aí nesse formulário tinha algumas pesquisas assim junto, para ele, algumas coisas era assim. Uma das coisas era: o que que você gostaria, que sugestão você dá para a SA montar? Aí veio bastante coisa aqui, o pessoal aqui tem uma infinidade de produtos, de indústria disso, indústria daquilo. E algumas, ó, indústria de brinquedo, indústria de conservas, factory, indústria de doces, laticínios, abatedouros, tem indústria de calçados, corretora de seguro, sabe? Apareceu assim muitas indicações. Uhum. E aí a SA tinha uma comissão, se reunia lá e E analisava, ver definir. o que que era viável, o que que não era, porque ideias tinha de monte, sabe? Ideia não faltava. Mas como sempre falta o dinheiro, né? E às vezes tem muitas coisas que parece que é uma coisa, depois na hora É. que tu vai aprofundar um pouco mais, fazer o projeto de viabilidade, tu vê que não é tão simples, né, como a gente pensa. E aí as coisas foram acumulando um pouco de recurso, e aí o pessoal foi amadurecendo a ideia, amadurecendo as ideias, ver o que que se montava, aí chegou-se a uma conclusão que uma das coisas mais baratas para se montar e que não dependia de muito recurso, que dependia mais da influência, de você transferir, da influência dos acionistas e de eles transferir, que seria seguro, para uma. Transferir o seguro. Se tem um seguro no banco, agora nós vamos montar uma corretora nossa, nós vamos trabalhar com a nossa corretora. Uhum. Essa foi a ideia principal. E daí, nessa ideia aí de fazer, e o investimento era baixo, o risco era baixo, nós propomos então a criação de uma limitada que fosse uma corretora de seguro. Aí foi pesquisado, foi analisado e tal, e aí apareceu uma oportunidade com hoje o tal de Evandro ali, Evandro Meneghino, ele foi o mais conhecido como Sagu. o mais conhecido como Sagu. E aí tinha um tio dele, tinha uma corretora lá em Chapecó, e ele era um garotão novo, era um guri, na verdade, ainda quando ele veio para cá. Aí então tá, vamos montar essa corretora. Daí o tio dele deu
ajudou no suporte, organizar, e a SA entrou junto. Entrou, e daí eram 3 sócios. Sabe quem que era o outro sócio? Era uma mulher. A mulher do Cleo Petróleo. Dona A Ieda Ieda. Petróleo. Uhum. Daí então nós montamos a corretora, que tinha 3 sócios. A SA com 33%, o Evandro Dominiguini e a Ieda Petróleo. Uhum. Aí nós tínhamos a corretora lá na frente do Hotel Iguaçu. Daí uma vez por mês eu ia lá para nós fechar os caixas e repartir o lucro, quando dava lucro, né? Mas Aham. dava lucro. Assim, então, foi formada uma empresa, né, com pessoas competentes, que sabiam fazer, e a corretora ela não dava tanto lucro, mas ela dava lucro. Por quê? Porque cada associado, acionista, né, no caso da Sierra acionista, procurou transferir o seu seguro para a Peperi Corretor de Seguro, que era uma empresa nossa. Aham. E daí ela deu um volume. Daí essa empresa, ela andou. Daí depois a SA saiu, porque não tinha mais necessidade de ficar junto. Eu não sei, a Ieda Petróleo, eu sei que, não sei se está junto ainda ou não lá É. Uhum. na sociedade, mas hoje está aí. A Peperi É, uma Corretor de Seguro empresa tem sólida, né? sólido, e ela cresceu, ela desenvolveu, e está aí, né? Uhum. Aí esse era um projeto, o primeiro projeto foi feito. Aí foi feito um outro projeto, aí esse era um projeto mais complicado. Aí, na época, tinha uma demanda de calçado, de abotinados muito grande aqui na cidade. Uhum. Ia muito para a Argentina, para a região aí, da Argentina, no Brasil. E aí, então, resolveram aí ver o que ia fazer, porque tinha o dinheiro e tinham que ver o que iam fazer, que parceria, o que O poderia dinheiro da venda da participação da na participação. corretora. O que se poderia fazer para você montar alguma coisa que gerasse emprego? Que, na verdade, a corretora de seguro ela não gerava muito emprego. Ela tinha lá o pessoal lá, mas não Sim, é uma sim, coisa que gera emprego assim, em volume. Pelo menos na sim. época não era. Aí foi para cá, foi para lá, daí conversaram com um, com o outro, chegaram à conclusão que tinha uma fábrica de calçado, que o pessoal queria fazer uma parceria. Aí trouxeram a fábrica de calçado para cá. Daí fizemos um projeto e tal. Aí a fábrica tinha um capital social de R$ 140 mil. A SA entrou com 40 mil e foi feito essa limitada. Só que Mas a fábrica de calçado, então ela não era SA, ela era limitada. era uma limitada. Ela era uma coligada da SA. Hum. Daí foi montada a fábrica e eu estava em São Miguel na época. Eu fiz o projeto, vim aqui, apresentei o projeto na Assembleia e tal. Aí estava lá em São Miguel, aí montaram, aí começou. Mas aí mudou tudo o mercado, porque tu sabe que Sim. a previsão deles, quando eles me procuraram fazer o projeto da fábrica, era 6 a 8 mil pares mês. A gente baixou o projeto para 3 mil pares mês, 3,5 mil. E quando chegou na hora de produzir, demorou, ficou um tempo parado, porque até que você instala, você monta, você organiza, a fábrica veio lá de Goiânia, daí trouxeram para cá, montaram. Aí a prefeitura estava, na época, construindo os pavilhões industrial, né? E foi montado. E aí ela começou a rodar, mas aí nunca rodou direito. Até hoje ainda ela apanha bastante. Daí tinha, Mas ela tem SA ainda hoje? não. Daí teve um período aí que daí nós resolvemos, junto com a SA, tirar a SA junto sair do contrato social, ficar Uhum. só a empresa, só a fábrica de calçado, porque como nós tinha, a SA tinha esse dinheiro e a gente dava bastante transtorno, tinha dinheiro no banco e tal, tinha cada proposta que aparecia e muita pressão também. Sim. E aí então foi resolvido a desligar todas as coligadas. Foi desligado a Peperi Corretor de Seguro e foi desligado também a fábrica de calçado, para deixar o dinheiro disponível para do que a gente tinha visto nos outros locais, e estavam todo mundo. São Miguel parou com a Vila Oeste, São José do Cedro parou com a Caboné Sul e outros ali pararam e prepararam o SA para devolver o dinheiro para os acionistas. Porque era muito complicado. O primeiro problema que dava na fábrica de calçado aconteceu isso aí. Tá SA junto, te tira do regime do simples, tu já cai para o regime normal. Hum. Aí é uma exigência, é a legislação. Aí quando você está com esse problema aí de você estar no regime normal, tu passa a pagar o INSS de 28%. Se tu tiver uma folha de 30 mil, tu já vai pagar 10 mil só de INSS. Sim. E que era mais ou menos a folha da fábrica na época. Aí não vale a pena você ter
uma coligada se você vai atrapalhar ela, você não vai ajudar. Daí... Era o que acontecia com a SA. Daí, como se montava essas parcerias, daí tu colocava mais 4, 5 empresários junto, a maioria tinha outras empresas, também já tirava a condição da empresa ser uma empresa, entrar no regime do simples. Daí a gente foi tiraram fora, foram saindo para poder deixar as empresas mais livres, para poder ter viabilidade, porque inviabilizava, a fábrica era inviável com a SA junto. Daí foi feito os acordos lá, daí a SA até para colaborar ainda eles pegaram e fizeram assim, faltava uma máquina, que é uma máquina de costura solar, aí disse assim, nós vamos dar essa máquina para a fábrica continuar e não parar. Daí a gente está continuando até hoje, mas ela não é um negócio assim que você pode observar que não existe fábrica de calçada, onde é que tem? Eu tenho uns amigos meus que têm fora daí, que a gente conversa seguida, todo mundo, uns estão falando em parar, é porque você entra numa situação assim, que tem uma fábrica que produz pouco com custo muito alto. Que quando você entra numa indústria, a indústria tem alguns pontos que são fundamentais. Que, por exemplo, o fornecimento de matéria-prima. Se você é uma fábrica grande, geralmente ela tem um curtume. Daí esse curtume ela já trabalha todos os materiais como ela precisa. Se ela precisa de um couro com tanto de estiramento, com tanto de retração, com tanto de grossura, já fazem tudo certinho para que aconteça. Depois vem o processo produtivo. Uma fábrica grande tem condições de comprar máquinas modernas, melhorar os equipamentos para você vender. E na ponta também na venda, daí você como fábrica pequena, todo mundo quer que tu venda mais barato, daí tu tem dois problemas. Tu tem o problema na compra, que tu paga mais caro o material, tu tem o problema na produção, que não é muito eficiente, e tu tem o problema na venda, que tu tem que vender meio a toque de caixa. Então, por isso que essas limitadas foram saindo da SA. Aí sobrou esse dinheiro ali, aí foi feita a destituição da SA. Mas só que eu te conto, assim, teve cada coisa, assim, uma coisa que eu vou contar aqui, que eu li, que eu tenho, por incrível que pareça, de 20 anos atrás, eu tenho, da maioria das atas estão arquivadas em disquete e tal, eu estava olhando. Você sabia que no ano 2000, foi montado a faculdade lá embaixo, a FAF, né? Mas antes da FAF, um grupo político de Dionísio foi numa das assembleias da SA, se reuniram numa turma e foram lá, e queriam que a SA liberasse 60 mil reais para reformar o Banco do Brasil, em cima ali onde tinha a Secretaria de Desenvolvimento Regional. Sim. Que fosse reformado lá para trazer a UNOESC Chapecó para cá. Que depois, aí no segundo ata que está lá, o que diz lá, que depois iam criar uma associação dos amigos da faculdade para devolver o dinheiro. Daí, aí não foi concedido, porque tinha que ter um planejamento adequado, que tinha que estar na pauta da reunião, até na época era a Súria, que era uma do diretor. Sim, do Caixa. Da Caixa, que era uma das diretoras da SA, o ISA, várias pessoas ali. Aí todo mundo, não tem como nós liberar esse dinheiro, porque primeiro não está legal, nós temos que estar com o processo, ter o planejamento, está na pauta da reunião, está no edital para nós fazer isso. Aí não deu certo isso aí, daí a pouco se montou lá embaixo, a FAF. E hoje está lá a FAF, que era... Tu até me falou que no início ela era a ideia na época do Padre Ari, antes da FAF, ali era uma centro de formação de... Eu lembro que o Padre Ari foi um dos empreendedores assim, que tem uma visão tinha na época uma visão bem mais adiantada que muita gente. Ele já previa as coisas para frente. Tanto que ele investiu em chácaras, ele fez uma época ele estava envolvido no plantio de erva, ele fez várias coisas assim que vocês sabem. A maioria do pessoal sabe. E daí ele construiu aquele centro de formação, era um centro de formação. Mas era ligado à igreja, um centro de formação era igreja. Eu fiz um cursinho lá de liderança. De liderança. Um tempo atrás, aí quando o primeiro cursinho, eu participei do cursinho lá. Ele formou aquilo lá, criou aquela estrutura para formar líderes. Que hoje é uma carência muito grande de falta de líderes nas cidades. Quase todas elas têm problema. Sim. Tem falta, né? Não que não tem, mas falta, precisaria ter mais. E aí aí ficou aquela estrutura lá, era da igreja, ficou, e não utilizavam muito, tava. Aí surgiu a FAF entrou lá, fizeram umas reformas lá, e foram ajeitando e montaram uma estrutura, montaram a faculdade. Só que ali na FAF também se ajudou, porque você sabe, não sei se você lembra que foi feito assim um projeto
que várias pessoas pagavam um valor por mês, tipo uma parcelinha por mês para ajudar manter a FAF, para pagar para os alunos que não tinham condições de pagar. Uhum. Eu tenho, inclusive, a SCA tinha uma conta no Banco do Brasil, aquela conta foi praticamente a 10, 12, 15 mil lá, não lembro quanto que é, foi praticamente toda a doação para a FAF. Um pouco por mês foi indo. Da SA também ajudou uma coisa interessante, quando foi construída a aduana, tiveram que fechar o pátio ali, fazer uma série de coisas ali, a SA também ajudou, contribuiu lá, então esse dinheiro era sido colocado em alguns projetos que eram mais interessantes, mas todo dia tinha gente pedindo dinheiro. A SA ela era ela A era fomentadora. uma fomentadora, ela não tinha um foco só de negócio empresarial, então ela. Era para ser um foco de negócio, mas como aí parecia que nós não conseguíamos achar negócios que fossem interessantes, eu digo a diretoria, todo o pessoal da SA, porque aparecem muitos projetos, aparecia projeto de tudo que é tipo. Pois se eu te conto que uma vez eu e o Eugênio e o Davi Casagrande, nós fomos a Curitiba, tinha uma agenda lá, do Eugênio, nós tínhamos agenda lá, atrás de alguns projetos. Surgiu um rapaz lá que o Eugênio conhecia, que tinha um projeto de um moto contínuo, Uhum. que tinha até. E aí nós fomos lá, o Eugênio chamou o cara lá, trouxe o projeto, mostrou para nós, trouxemos o projeto para casa. Aí fomos analisar um projeto, claro, a ideia era muito boa, mas funcionalidade não tinha. A gente foi no Instituto Federal, no Cefet em Pato Branco e outras coisas, a gente foi. Aí na volta nós voltamos para Ponta Grossa. Na época se tinha a ideia de montar uma indústria de produto de limpeza. Aí nós passamos numa empresa lá que tinha os manuais, era um professor que era um químico que tinha uma indústria de máquinas e sabia fazer isso e vendia essas máquinas. Nós fomos lá também, damos uma olhada lá, pegamos manual, trouxemos tudo, mas não foi realizado nada, porque também esbarrava tudo no problema da, da empresa não ser do simples, tirar a empresa do simples e o volume e você conhecer, saber o que faz. É. Aí teve uma época que nós também, que a SA pediu para mim fazer uma pesquisa de quanto de leite em saquinho, quer dizer, de saquinho de plástico, eram vendidos na cidade. Daí eu fui em todos os supermercados e mercados que tinha e fiz a pesquisa para ver quanto que vendia. Daí vendia, mas era muito pouco, não valia a pena investir. Depois também a trabalheira que dá você Sim. trabalhar com laticínio e montar tudo isso aí. Hoje tem uma pessoa que faz isso. Mas quem está fazendo um trabalho desse aí é bem. Tem que ter muita dedicação, e daí você vai colocar um sócio junto para quê? É verdade. Essa era o fundamento da empresa de fomento, era isso aí. Você ia fazer o Na quê? verdade, ela viabilizava o recurso para poder criar o projeto, fazer, né? Fazer ele acontecer. E depois nós tivemos que acabar destituindo a SA. Daí, para montar foi difícil, para destituir foi mais difícil ainda. Levou Porque é anos. bastante burocrático. Daí, o que aconteceu? Nós contratamos o Carlinhos Porfírio Uhum. para fazer a destituição da SA. Ele trabalhou meses ali e fez a destituição. Daí nós devolvemos cada um o seu cheque, o seu dinheiro que tinha direito e O ficou por aí. pessoal saiu com mais dinheiro do que entrou? Nossa, eu você não, como é que eu vou dizer assim, você fez lá em 2000 e recebeu lá em 2012, 2015 de volta e aí o dinheiro ficava aplicado em banco, o que tinha ficava aplicado em banco, nas aplicações e tal, né? Porque os bancos, assim, se você for comparar na época quem fez um trabalho bem feito, assim, que de acordo com a proporcionalidade dos seus clientes, foi a Caixa Econômica e o Banco do Brasil. A Caixa Econômica, eles captaram bastante, tinham bastante acionistas que pagavam suas cotas lá. É. Daí nós escolhíamos qual é o banco que vai ser, daí conversava, porque eu tinha os gerentes de banco junto, que eram acionistas também, qual é o banco que tinha melhor taxa, qual é o banco que pagava mais, e aí se fazia, podia ficar aplicado, ficar rendendo, né? Só que Entendi. era um dinheiro que não era, que tu tinha que ter uma equipe cuidando do dinheiro, aplicando o dinheiro, e a gente não tinha expectativa de investir no quê? Né? Porque todo mundo queria, parecia gente com projeto do que é tipo, mas tu vai fazer o quê? Se tu sabe que tu vai de repente Tinha limitações. não, e o risco, que dinheiro sempre tem risco, né? Mas em negócio tem Exatamente. risco. Wilson, nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Já deu 1h30 já. Passa rápido, né? Quero mandar um abraço aqui para Jaqueline Gudzuk. Gudzuk. Boa noite, Jaqueline. Obrigado pela audiência. A Jaqueline, nossa amiga aí, trabalhou aqui conosco. O Roberto Carlos Perins. Beto Perins.
Beto, um abraço aí para você e toda a turma aí. E sei que se nós for falar aqui, nós vamos até meia-noite, né? Tem bastante assunto. Ficou alguma coisa que você gostaria de falar aí para nós fazer um fecha aí do nosso bate-papo? Sim, então, primeiro, depois a gente vou fazer os agradecimentos, mas Uhum, dizer assim que nesse tempo que a gente trabalhou aí na Associação Comercial, no Sebrae, foram desenvolvidos vários projetos, a gente acompanhou alguns, por exemplo, se falava muito em industrialização, uhum. tanto que teve um período aí que não lembro qual foi a gestão, mas se construíram vários pavilhões, né, para montar a indústria, tanto que o bairro industrial lá embaixo se chama bairro industrial, né? A gente participou de algumas empresas dessas aí, a gente ajudou em algumas coisas também. E hoje começava lá com o galpão, primeiro lá no fundo tinha o Nelsinho lá com a fábrica de caixa de abelha e vassoura, depois tinha o Nolar, depois a gente tinha a Tudo fábrica lá de carro, embaixo. tudo lá embaixo. Tinha o Nolar ali que tinha a fábrica de móveis, depois vinha a Clios, aí tinha a Nós ali que tinha a fábrica no galpão do lado da Clios. Uhum. Aí vinha vindo, daí aqui em cima, perto da fábrica, no galpão pequeno que tem do lado ali, tinha uma fábrica de plástico, na frente tinha outras fábricas. Então, se começou um trabalho de industrialização do município há uns 25 anos atrás. O que a gente não percebe hoje, que muita gente não vê, que Barracão hoje tem várias pequenas fábricas, que tem fábricas assim que eu considero até importantes. Por exemplo, tem uma fábrica que veio aqui, que foi não sei qual gestão, qual prefeito, mas que essa pessoa hoje, ele é falecido, né? Mas a gente era muito amigo, que ele tinha uma fábrica em Guarujá, que é a Tripix. Uhum. E lá teve alguns problemas lá, que o pessoal Falecido Remy Brand. não tinha muita boa aceitação lá. E era uma história interessante que ele sempre ele pediu para mim um dia que ele queria comprar um terreno aqui para Barracão e tal. Até ele veio algumas vezes aqui, e a gente foi visitar aqueles galpão lá, que tem um tipo um abatedouro, lá no Zé do Simoneto, lá, que foi lá, daí lá ele Uhum. achou que não dava, e daí olhamos em vários locais, porque precisava de lago de cantação, e nesse meio surgiu um rapaz ali que tinha um terreno para vender lá no Trevo de Idamar, próximo ali, aí eu passei pro rapaz, vai e fala com o seu Remy, que o seu Remy tem interesse de trazer a fábrica dele para cá, porque ele quer ficar no meio de uma distância mais ou menos equivalente a Chapecó, a, a Palmas e a Cascavel, como ele trabalha com os produtos dele, tem que estar próximo desse frigorífico, que aqui é o local ideal para ele. Resultado, aí ele comprou terreno, na época, não sei qual a gestão, o seu Antenor Juarez, fizeram a terraplanagem, ele construiu, e essa empresa veio do Guarujá com 80, sem emprego, hoje ela tem 88 empregos, que é gerido lá pela dona da Margarete, é uma Uhum. empresa assim que a gente tem um carinho especial. Então Tem tem várias, 88 empregos, eu acho. tem 88 empregos. Então, às vezes, tem empresa assim, tu vai pegar aqui, por exemplo, Barracão. Hoje, se você for contar os empregos que tem, por exemplo, tem a Clios, que tem lá, teve Sim. 50 empregos, tem a Lunegil. A gente não falou nada da história da incubadora, né, que tem uma outra história Pois é, longa né? ali também, Por que muitos teve anos teve a de incubadora. incubadora, que tinha 16, 18, tinha 30 e poucas empresas, e daí Uhum. foi se diluindo, e hoje tem o Gilmar, que tem lá a Lunegil, que veio Que da nasceu da direto incubadora. incubadora. Então teve vários projetos. O sonho da população era que o Sebrae, a Associação Comercial, as prefeituras trouxessem um frigorífico com 500 empregos, 2.000 empregos, 3.000 empregos. E hoje você sabe que hoje nós estamos assim, dos principais problemas hoje para você instalar uma indústria é mão de obra. É. Essa semana eu conversei com várias pessoas aí, por exemplo, uma Paraty. A Paraty tem 3.700 empregados. Então, como é que você faz para conseguir isso? A gente vê na rua hoje os carros de som pedindo colaboradores para trabalhar nos frigoríficos. Tem aqui na cidade, tem isso. Então, hoje está faltando um pouco da mão de obra. A gente vê nos comércios brasileiros, tu vê aqui muito sotaque de argentino atendendo. É. Então está tendo assim um déficit de mão de obra. Então a preocupação hoje para se você tiver empresas com um volume grande de emprego é onde é que você vai conseguir a mão de obra e a mão de obra eficiente, né? Porque esse está Tanto sendo é um que dos gargalos. não sei qual que é, se é a Aurora ou a empresa, vai ônibus daqui para lá, né? Lá para São Miguel, para Maravilha, Para para São Miguel, é, Capanema, eu sei que tem Capanema também, né? Vai muita gente para Capanema, então trabalhar, porque não consegue. E ainda assim tem um déficit nessas empresas. Inclusive a Aurora,
Outro dia eu estava conversando lá com uma moça que ela é gerente de produção da Aurora. Eles têm um déficit de 2.000 trabalhadores. Há muitos anos não conseguem repor essa quantidade de gente. É com quem você falar no ramo de indústria e até no comércio também, todos eles estão falando que está faltando mão de obra. É, E é um gargalo que vai ser difícil de substituir, né? De tu conseguir resolver tão fácil. Claro que está vindo essa tecnologia, vai melhorar a produtividade, vai ser substituído por máquinas e tal. Mas na época, há 20, 30 anos atrás, o sonho era conseguir montar empresas que tivessem uma quantidade expressiva de volume de emprego que a população uhum. precisava. E na verdade, assim, ó, muitas dessas empresas que surgiram aqui, essas que hoje são indústrias aí com 50, 60, 70 empregos, elas, elas só não se tornaram grandes por uma questão geográfica, na minha opinião. A distância hoje nós estamos se tornando um pouco mais estruturados, mas até 2 anos atrás, nem rodovia não tinha, aqui era uma tristeza para você levar uma carga para Santa Catarina, por exemplo, né? Enfim, uma distância dos grandes centros que sempre dificultou, né? Tem vários outros problemas também. Nós temos a questão tributária, que agora vai ser uma reforma tributária também. É, E vamos ver como é que vai funcionar, como é que vai ser, porque tem a guerra fiscal dos estados, tem estados que tem que pagar para o produto chegar lá, tem outros que não, tem outros que daí tem a diferenciação de tarifa do ICMS. Então tem muitas coisas aí que vai mudando com o tempo, espero que mude, que está saindo agora esse novo modelo aí de tributário aí, é, daí que funcione isso. Claro que vai ter um tempo de adaptação para as empresas poderem se organizar também, porque é difícil bastante tributação e a carga tributária é pesada e às vezes até é desleal. Alguns estados não têm nada, outros têm demais de cobrança. exatamente. Wilson, nós chegamos ao fim do nosso tempo de bate-papo, né? Sei que teria muita coisa ainda para nós conversarmos. Eu quero mandar um abraço lá pro pessoal do restaurante Deodoros, né? O Clóvis e a Roneide estão sempre nos assistindo aqui, estão com o restaurante aberto lá. Nessas horas, ainda deve estar aberto. Também para Michelle e para o Ruberley, que estão sempre nos assistindo aqui. Quero mandar um abraço também aqui pro Marcelo Salvadori, que mandou aqui um Muito cumprimento. obrigado, Marcelo. A Rosane Bronstrup. Obrigado pela audiência, Rosane. Também a Jussara Jurak, não sei como é que se pronuncia. É Jurassic. Jurask. Isso, a Jussara. Parabéns, uma visão ímpar de quem conhece tanto a história da Trifronteira. Muito obrigado, Jessar. Né? Então, o pessoal aqui que acompanhou com nós aqui, agradecer a todos que nos deram a sua audiência, né? Que assistiram o nosso bate-papo. Com o Wilson aqui, que o Wilson teria muito ainda para nos contar, ele que é uma figura que. E não contou muitas histórias, por exemplo, que ele até me falou, até por causa do tempo, se for falar, a gente iria longe. Então, deixar o espaço aberto aqui, Wilson, para você também fazer suas considerações finais. Então, só queria agradecer as pessoas que nos assistiram, agradecer a oportunidade que Uhum, vocês aqui do jornal me deram, para mim colocar um pouco da história minha, um pouco da história do município, uhum, e para poder contribuir um pouco com com essa história que a gente tem que está caindo no esquecimento. E como você falou esse tempo para mim que você está pretendendo escrever um livro, então a gente uhum. está procurando contribuir também para que essas histórias não se acabem, que continuem, que sejam histórias escritas que para sempre continuem. Que na Exato. verdade um município, uma pessoa tem um determinado ciclo de vida. Uhum, E as pessoas têm um ciclo de vida dentro de uma organização ou dentro de qualquer atividade. E enquanto a gente está nessas atividades, a gente tem que procurar cada vez mais eh, ajudar a melhorar a nossa realidade, ajudar a melhorar a nossa cidade, a nossa comunidade, para que cada vez a gente tenha mais oportunidade para mais pessoas e a cidade fique cada vez melhor,
com mais condições e mais atrativos para as pessoas que vêm aqui terem muito mais opções de compra, muito mais opções de pontos turísticos, porque hoje a gente tem aqui uma questão que as pessoas vêm aqui não pelos pontos turísticos, mas para comprar vinho, daí vêm os pontos turísticos, para quem sabe futuramente a gente começar a inverter um pouco a situação. É verdade. Inclusive a nossa cidade que ela é rica em turismo e história, né? A nossa cidade aqui ela já surgiu antes do ano 1900, já tinha aqui os moradores, já vinham os tropeiros, já foram constituindo as vilas. Em 1909 já tinha escola na Argentina, em 1929 foi criada a primeira escola no lado brasileiro. Tivemos nesse meio tempo vários ciclos, o ciclo do porco, o ciclo da erva mate, o ciclo da madeira, e dentro disso o comércio internacional sempre foi presente aqui, né? Nesse Certo. trânsito daqui a Poçadas, pessoal que saía de Palmas levando madeira até Poçadas, pessoal que saía de Camporê levando erva mate, enfim, e que vinha erva mate lá da Argentina, que foi uma grande produtora, né? Vinha erva mate para cá. Então era uma loucura. Isso aqui sempre foi assim, sempre vai continuar sendo. As pessoas, como o Wilson falou, somos todos passageiros. Hoje nós estamos aqui, amanhã terão outras pessoas com visões diferentes, mas também todas imbuídas num projeto de desenvolvimento para que a nossa comunidade possa continuar evoluindo sempre. Nós vamos ver, inclusive, muita transformação nesses próximos anos aqui, eu acredito, né? Sim, sim. Vai ter bastante transformação, mesmo que está se instalando aí novas empresas, tem empresas novas chegando aí, né? Esse supermercado bom está chegando aí, essa Multilog está chegando. Uhum. Então, está dando uma movimentada com coisas novas, ideias diferentes, pessoas diferentes que estão vindo aí para contribuir com a nossa cidade. Perfeito. Pessoal, obrigado pela audiência. Nosso bate-papo aqui, obrigado a Marga Brandt comentando aqui. Obrigado a Rosane, obrigado a Silvani e os filhos, né? A Silvani e os filhos do Wilson aqui. Como é que é o nome dos teus rapazes ali? O O Gabriel e o Matheus. Gabriel e o Matheus, né? Obrigado, Matheus. Comentou aqui, inclusive, com uma figurinha, a imagem dele é uma figurinha do Spider-Man, o Homem-Aranha, né? Piazada gosta de botar, né? Obrigado, pessoal, pela audiência. Nossa entrevista foi com o Wilson Marão, o único Wilson com O que eu conheço, acho que não sei se tem outro, Tem. né? E nos contribui aqui com um bate-papo muito legal e muito interessante. Agradeço a todos vocês pela audiência, deixamos um grande abraço, que Deus abençoe a todas as famílias e a todos vocês, e um ótimo final de semana. Nos vemos na próxima sexta-feira.